Uma boa sexta-feira a todas e todos, principalmente aos torcedores alviverdes de plantão. E não falo só do palmeirense, que assistiu, né, o atropelo do Palmeiras em cima do Universitário pela Libertadores ontem à noite, mas sobretudo, e aqui eu me incluo, ao torcedor coxa branca, que viu o Curitiba vencer o Novo Horizontino pela 22ª rodada do Brasileirão, confronto esse sobre o qual eu vou falar brevemente nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir aquele apoio para você que está me assistindo. Então, se puder dar um like, ou um dislike também, né, se você não gostar do conteúdo, comenta aí o que você achar, comenta aí se você está acompanhando a Série B, se você tem algum time da Série B pelo qual você torce. E até gostaria que eu comentasse aqui nos meus vídeos e compartilhe com as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Passando pro, pro tema do vídeo, ontem o Grêmio Novo Horizontino recebeu o Curitiba pela 22ª rodada do Brasileirão. É um confronto que se acreditava ser muito disputado, tendo em vista que era o confronto do melhor mandante contra o melhor visitante. Né, o Novo Horizontino não havia perdido nenhuma partida em casa nessa Série B ainda, mas, além disso, era o confronto entre as duas melhores defesas do campeonato. O Curitiba com 14 gols sofridos e o Novo Horizontino com 19, se não me engano. Ou talvez 17. Não, acho que é 17. E, né, além disso, eu até estava comentando sobre esse confronto numa live aqui do canal antes do jogo, que eu acreditava, né, que eu tinha a previsão de ser um jogo até meio caloroso, pela razão do que foi o confronto entre esses dois times no primeiro turno, né? Um jogo que acabou com 2 expulsões do Novo Horizontino lá no Couto Pereira, e ainda teve um pênalti defendido pelo Morisco, e que acabou em 0-0. O Curitiba não soube aproveitar a vantagem numérica e ainda escapou de levar uma derrota que seria bem vexatória. E o Novo Horizontino, assim como outros times desse campeonato, né, posso citar, por exemplo, o Criciúma, é um time muito físico, é um time que os jogadores apresentam um rendimento físico muito considerável e que em alguns momentos, dependendo da disputa, né, acaba se tornando talvez uma maior truculência em campo. Eu não acho que o Novo Horizontino bateu assim muito, não acho que tenha sido um time violento, mas foi aquele tipo de jogo bem pegado, que por vezes se vê na Série B, e que eu sinceramente gosto. Eu acho um jogo bem interessante. Curitiba também é um time muito físico e forte, principalmente defensivamente. Eu diria que, né, se não fosse os 2 gols do Ronier, que certamente foi o, o, o protagonista da partida, né, por conta desses gols, eu até colocaria o Jaci como principal jogador, porque ele atuou muito bem defensivamente. Ele é um zagueiro, mas por vezes ele faz uma função que se mescla ali com a volância, né? Pensando que muitas vezes o Sebastião Gomes ele avança mais para tentar compor ali o meio ataque do Curitiba, às vezes ele até avança para o ataque, né? Basta ver que né, uma das últimas bolas do jogo foi um chute do Sebastião Gomes, que quase entrou e, enfim, resultaria no terceiro gol, que, né, seria um belíssimo gol, mas que também ia
não ia daria uma impressão um pouco do resultado um pouco diferente do que foi o jogo em si, né? Porque foi um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Coritiba soube muito bem fazer a manutenção da vantagem no primeiro tempo, sobretudo no meio-campo. Isso era uma coisa que eu vinha comentando em outros vídeos ou até mesmo em algumas participações das lives aqui do canal, de que o Curitiba tinha um problema nessa parte do meio campo, né, porque ele conseguia ter uma posse de bola muito coesa e segura na defesa, e quando chegava no ataque ele tentava fazer uma espécie de transição muito rápida, e, e o meio campo, apesar de ter ótimos jogadores, como o próprio Sebastião Gomes e o Josué, ficava meio a dever, né? Eu acho que nesse jogo não, acho que nesse jogo o Curitiba soube lidar muito bem com a vantagem, lidar muito bem com a, os confrontos de meio campo, soube manter muito bem a bola, fazer ela rodar, assim, evitar evitar a pressão que o Novo Horizontino por vezes exercia, e que por vezes exercia de uma forma até meio afobada, né? Eu acho que o primeiro tempo do Novo Horizontino também foi um primeiro tempo um pouco a dever, né? Talvez o time tenha ficado um pouco pilhado por conta do gol que sofreu, mas no segundo tempo o Loser conseguiu fazer algumas mudanças no time que inclusive levaram ao gol, né? O Curitiba ficou mais na defensiva, que é algo meio característico também do Coxa, de fazer o resultado e tentar manter a vantagem até o final do jogo, mas como era uma vantagem mínima, né, acabou ocasionando um empate, né? Um empate que inclusive veio dos pés do Friso, né, a boa e velha lei do ex. E aí eu acho que vem talvez o ponto principal desse confronto que desperta um certo orgulho do torcedor, né? Um certo orgulho, né, uma boa sensação, uma boa impressão de time, que é a capacidade mental que esse time tem apresentado em, em diversos momentos, né, em diversos jogos, quando ele se encontra numa situação adversa. Para exemplificar isso, né, eu vou mencionar o jogo contra o Vila Nova no Oba, pela, pela pela 20ª rodada, né, da Série B, a primeira rodada do retorno, em que o Curitiba, mesmo com um a menos, né, e tendo recém sofrido o empate, né, o Curitiba abre o placar. O Vila Nova empata com um pênalti, né, um pênalti bobo, inclusive. E pouco tempo depois o Felipe Machado é expulso por uma reclamação. Ainda assim, o Mozart consegue fazer uma mudança para conseguir manter o time muito bem defensivamente, e o time continua muito concentrado, tão concentrado que chega ao segundo gol, né? Volta à frente e acaba ganhando o jogo, com um a menos. Então, né, esse tipo de situação que demonstra uma certa capacidade de concentração, uma capacidade mental do Curitiba, que, né, alguns torcedores vão até concordar comigo, talvez, que não se via há algumas temporadas, né? O Curitiba, em algumas temporadas, as últimas temporadas, ele apresentava muitos problemas nesse sentido anímico, de ser um time que
de fato sofria muito, né? Parecia que antes de começar o jogo ele já entrava derrotado em campo. E eu acredito que, né, um grande mérito do Mozart, porque eu imagino que isso venha principalmente da questão da comissão técnica, né, tenha sido criar essa casca. Claro que aí vem também de alguns, né, alguns elementos do time, do elenco, que criam essa casca, como o Maicon, o próprio Jaci, o Josué, eu acho que é um jogador que tem se mostrado como também protagonista nesse sentido, assim, de motivação, de e até mesmo de visão de jogo, né? Ele que é um ótimo meio campo, né? Um ótimo 10. Não assim, nossa, um 10 de se tirar o chapéu, mas ele é um ótimo jogador. Eu acho que ele é um jogador ao nível do, do, do que é o Curitiba hoje, que, né, não desmerecendo a história do Curitiba, enfim, mas, né, ele está nesse nível. E, né, o que falta de fato é um pouco essa questão do ataque, né, jogadores que não têm feito, não têm demonstrado bons, uma grande eficiência dentro de campo, salvo o Ronier, né, o Piado Couto que tem salvo o Curitiba, inclusive nesse jogo, né, foi o autor dos 2 gols, e que é um excelente jogador, né, parece um pouco mais afinado com a parte do meio e da defesa, né. Salvo essa questão do ataque, né, tirando o Ronier, o Curitiba demonstra ser esse time de uma certa forma inabalável. Então agora, enfim, é comemorar o resultado, né? É comemorar esse resultado, eu acho que é um grande resultado, até porque eu não via o empate nesse jogo como um resultado terrível. O Curitiba estava a 3 pontos à frente do Novo Horizontino e 2 vitórias, né? Depois desse resultado, ele fica a 6 pontos do Novo Horizontino e 3 vitórias. E se afastam ainda, né, um pouco mais do, né, quarto, quinto colocado, né, da Chape, do Remo, a ver ainda os resultados, né, desses respectivos times ao longo dessa rodada, mas, né, o Curitiba consegue um grande resultado porque é uma vitória diante de um adversário direto ali pelo acesso e, e até consegue respirar um pouco mais tranquilo para poder pensar no próximo jogo no Couto Pereira. E é isso. Enfim, para falar um pouco mais da Série B, né, não falar só do Curitiba, eu gostaria de destacar 2 jogos desse sábado. Teremos Remo e Remo e Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, né, no Mangueirão, à tarde. O Remo que vem tentando se colocar ali nos 4 primeiros colocados, né, está logo abaixo da Chapecoense, e que, né, caso ganhe o seu jogo e caso, né, se ganhar o jogo já vai alcançar o número de pontos do Novo Horizontino, né, 36 pontos, mas caso ganhe o jogo, né, torce aí pelo seu rival local, o Paysandu, contra a Chapecoense. Então eu acho até que essa rodada vai ter esse clima bem interessante, porque o Remo vai enfrentar, né, o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um adversário direto ali do Paysandu nas últimas colocações, e o Paysandu vai enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina, que é um dos rivais, um dos adversários diretos do Remo nas primeiras colocações. Então tem essa espécie desse acordo de boa vizinhança ali que o Remo e o Paysandu podem estabelecer nessa rodada, por seus respectivos interesses, né? E além disso a gente tem o derby do Cerrado, né?
Vila Nova recebe o Goiás que é o primeiro colocado, mas derby é derby, né? O Vila Nova que ganhou o campeonato goiano esse ano e que, né, colocou um pouco de água no chope do Goiás nessa temporada, mas o Goiás ainda assim não se deixou abalar e, né, vem fazendo uma excelente Série B, uma excelente campanha na Série B, mas né, também amanhã esse jogo, né, no Oba, e vai ser um jogo sensacional, ao meu ver. É isso, um forte abraço a todos, tchau.